Capítulo 28. Termologia. Transmissão de calor. A transmissão de calor entre locais diferentes, situados no mesmo meio ou não, é um dos fenômenos físicos mais comuns. Basicamente, ela se dá em três modos distintos. Condução ocorre no interior do meio. O calor passa de um ponto para outro sem movimentação desse meio. É o caso comum da transmissão através de sólidos. Convecção. O calor se transmite por partículas do meio que se movimentam de um local para outro. Ocorre com líquidos e gases. Convecção natural ou convecção livre. É o que acontece sem ação de agentes externos. O movimento se dá pela diferença de temperatura entre partículas. Na convecção forçada, o movimento é provocado predominantemente pela ação de agentes externos como ventiladores. Radiação ou irradiação. A transmissão ocorre sem contato físico entre os corpos, através de ondas eletromagnéticas de comprimentos de onda na faixa de 0,75 micrômetros a 400 micrômetros. Em muitos casos práticos, a transmissão de calor acontece com a ação simultânea dos três modos citados. Condução térmica. A condução é o modo pelo qual o calor é transferido de uma molécula ou átomo para sua vizinha. Sua principal característica é a transferência de energia sem transferência de matéria, ocorrendo assim predominantemente nos sólidos. A rapidez com que o calor é conduzido de uma extremidade à outra da barra mostrada na figura vai depender dos fatores tais como comprimento da barra, diferença de temperatura entre suas extremidades, espessura da mesma e do material de que é feita. Existem materiais que são melhores condutores que outros, tendo uma maior condutibilidade térmica. Podemos classificá-los em condutores e isolantes. É necessária a existência de partículas. Não há condução no vácuo. Ocorre em regime estacionário ou permanente, quando o fluxo de calor permanece constante com o tempo. Imagine a situação apresentada na figura. Uma parede sólida separa dois ambientes que apresentam temperaturas diferentes representadas por θ1 e θ2, sendo θ1 maior que θ2. Esta diferença de temperatura produzirá um fluxo de calor Q, representado pela letra φ, da esquerda para a direita. Definiremos o fluxo de calor da seguinte maneira. Fluxo é igual Q sobre ΔT, onde ΔT representa o intervalo de tempo necessário para que a quantidade de calor Q atravesse a parede. Ainda analisando a parede sólida, podemos perceber que possui uma área A por onde pode fluir o calor e uma espessura E, que o calor deve atravessar. Por fim, a figura ainda ilustra a constante de condutibilidade térmica do material que constitui a parede representado por K. Este coeficiente indica se a parede é mais condutora, maior valor, ou mais isolante, menor valor. A partir destas características, podemos escrever a equação de fluxo de calor através da parede. Fluxo é igual K, A, Δθ sobre E. Convecção térmica. A convecção é a forma de transmissão de calor que ocorre principalmente nos fluidos, líquidos e gases. Diferentemente da condução, onde o calor é transmitido de átomo a átomo sucessivamente, na convecção a propagação de calor se dá através do movimento do fluido, envolvendo o transporte de matéria. Quando uma certa massa de um fluido é aquecida, suas moléculas passam a mover-se mais rapidamente, afastando-se uma das outras. Como o volume dessa massa fluida aumenta, torna-se menos densa. Essa massa menos densa sofre ascensão, ocupando o lugar das massas do fluido que estão a uma temperatura inferior. A parte do fluido mais fria, mais densa, move-se para baixo, tomando o lugar da massa de fluido aquecida. Esse processo se repete inúmeras vezes, dando origem às chamadas correntes de convecção. São as correntes de convecção que mantêm o fluido em circulação. Este processo está ilustrado nas figuras. Brisas litorâneas. Durante o dia, a Terra se aquece mais rapidamente, pois apresenta um calor específico sensível menor. O ar atmosférico próximo da Terra se aquece,
dilata-se, torna-se menos denso e sobe. O ar atmosférico próximo da água do mar, mais frio e denso, se desloca em direção à Terra, provocando a brisa marítima à sua direita. Durante a noite ocorre o inverso. A água do mar, por apresentar um calor específico sensível maior, demora mais para esfriar e fica mais quente que a Terra. O ar atmosférico próximo da água se aquece, sobe e dá lugar ao ar mais frio proveniente da Terra, provocando a brisa terrestre à sua esquerda. Radiação ou irradiação térmica. Na transmissão do calor por irradiação térmica, a energia não precisa de um meio material para se propagar, isto é, ela pode se propagar no vácuo. Essa energia denomina-se energia radiante e é transmitida através de ondas eletromagnéticas. O corpo que emite energia radiante é chamado de emissor e o que recebe, receptor. Das ondas eletromagnéticas, as que se transformam mais facilmente em calor, quando absorvidas pelo receptor, são as infravermelhas, também chamadas ondas de calor. Vaso de Dewar. As garrafas térmicas são recipientes destinados a impedir a troca de calor entre seu conteúdo e o meio ambiente. Foi originalmente desenvolvida por volta de 1890 por James Dewar para armazenar gases liquefeitos mantidos em temperaturas muito baixas. Em virtude da simplicidade com que são construídas e a facilidade de manejo que oferecem, passaram a ter um amplo emprego. As mais conhecidas são as de uso doméstico, que servem para manter os líquidos quentes ou frios por longos períodos de tempo. A função de uma garrafa térmica é impedir as trocas de calor de seu conteúdo com o ambiente externo. Dessa forma, é construída de modo a evitar, tanto quanto possível, a condução, a convecção e a radiação. A condução é evitada através de uma região de ar rarefeito, o ideal seria vácuo, entre as paredes duplas internas. A convecção é diminuída com a fabricação de uma tampa que se encaixe de forma justa, evitando espaços disponíveis para a comunicação do meio interno da garrafa com o meio externo. A irradiação é evitada através do espelhamento de suas paredes, tanto internamente quanto externamente. Assim, tenta-se evitar que a energia térmica transite do interior da mesma para o meio externo e vice-versa. Exercício proposto número 1. Pare o filme, resolva o exercício e depois confira a resposta. Exercício proposto número 2. Pare o filme, resolva o exercício e depois confira a resposta. Muito bem, pessoal. Terminamos o capítulo 28 sobre transmissão de calor. Confira também a complementação deste capítulo sobre efeito estufa e a camada de ozônio. Um abraço.